Bom dia a todos e bem-vindos a mais um encontro online realizado pela Escola Superior, em parceria com o Departamento de Gestão de Pessoas e a Divisão de Saúde e Assistência Ocupacional. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Juliana, eu sou uma das psicólogas da DIASO. Bom, quando me falaram sobre o tema de hoje, que seria a humanização no ambiente de trabalho, mais precisamente sobre a comunicação, fiquei refletindo aqui no que isso poderia impactar em todos nós aqui da instituição, e o quanto muitos de nós sofrem no ambiente laboral pela falta de habilidade em se comunicar. E não é também só a falta em se comunicar, é também a habilidade em ouvir, em compreender o que o outro tem para dizer. Então, discorrer sobre esse tema hoje vai poder nos ajudar e auxiliar muitas pessoas que tenham essa dificuldade, promovendo uma reflexão sobre a contribuição pessoal na melhora ou na piora do ambiente e das relações de trabalho. Então, antes de chamar a nossa convidada, eu gostaria aqui de citar um poema de Roy Bennett, que ele diz o seguinte: ouça com curiosidade, fale com honestidade, haja com integridade. O maior problema com a comunicação é que nós não ouvimos para entender, ouvimos para responder. Quando ouvimos com curiosidade, não ouvimos com a intenção de responder, ouvimos o que está por trás das palavras. Então, a nossa convidada de hoje é a psicóloga Aline Reis, Henrique Reis. Aline, então eu passo de a palavra a você. Deixa eu ver se ela já entra ali. Olá, bom dia a todas. Muito grata pelo convite, pela confiança. Como a gente tem pouquíssimo tempo, né? Porque quem gosta de falar, o tempo passa muito rápido. Então, eu vou já me apresentar e falar um pouquinho do tema que a gente propôs hoje. Só aguardar ali a tela. Então, o tema da nossa fala hoje é humanização nas relações de trabalho. Como a Juliana colocou, é um grande desafio, né? E aí, então, a gente vai percorrer um trajeto aqui hoje para refletir sobre essas relações. Bom, então, para vocês me conhecerem um pouquinho, eu sou graduada, fiz especialização em terapia cognitivo-comportamental e mestrado em psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia, morei em Minas até os meus 24 anos. Depois eu mudei para Cascavel, aí no Paraná, fiquei 8 anos e meio, e fui professora da Faculdade Assis Gurgix, talvez algumas pessoas aqui já tenham ouvido falar, conheçam. Enquanto eu estava aí no Paraná, eu ia e voltava tem alguém aí de Cascavel. Fui para o Rio Grande do Sul fazer o meu doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fiz uma formação em terapia do esquema, que é uma sub-área aí das TCCs. E quando eu terminei o doutorado, eu prestei um concurso aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu sou professora adjunta 3 do curso de psicologia e olha, fui professora no curso de psicologia, que legal, vamos encontrar pessoas aqui. E coordenadora de gestão acadêmica da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E aqui, só para, se alguém se interessar, né, tem alguns livros que eu publiquei, voltados à terapia do esquema, alguns voltados à infância, para quem tem filhos aí, são livros bem interessantes. Para adultos também a gente usa bastante. E capítulos de livros, né? Livros mais voltados para adultos. Então, se alguém quiser me conhecer um pouquinho mais, tem meu canal no YouTube, Instagram, enfim. Eu interrompi a apresentação porque ali eu só tenho alguns vídeos. E aí, no momento em que eu precisar passar os vídeos, eu retomo a apresentação. Eu queria pedir que todas as pessoas aqui presentes tivessem... Eu sou das antigas, eu gosto de anotar, né? Mas pode ser celular também, eu gosto de fazer à mão. Tivesse um bloquinho de notas, um lápis ou uma caneta para anotar as reflexões. E gostaria também de pedir o envolvimento nos exercícios. Então, eu vou lançar um desafio.
Qual que é o desafio? Eu sei que todo mundo aqui é muito ocupado, tem muita coisa para fazer, mas eu gostaria de desafiar todas as pessoas aqui a anotar as respostas, a refletir efetivamente sobre tudo aquilo que eu for trazendo, para a gente poder, ao final, conseguir ter essa reflexão sobre a comunicação nas relações de trabalho. Então, o primeiro exercício de hoje, dessa manhã, vai ser: eu quero que você anote 3 pessoas que você admira e anote do lado por que você admira essas pessoas, o que em cada pessoa você admira. E eu não vou dar nem exemplo porque eu posso contaminar. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de compartilhar, né? Mas é cada pessoa que vai trazer, whatever. Pode ser uma pessoa das redes sociais, pode ser uma pessoa famosa que você nunca viu, mas que alguma coisa nela você admira. Não precisa ser pai e mãe, ou pode ser, se for o caso. Qualquer pessoa. 3 pessoas que você admira e do lado o que você admira nessas pessoas. Na medida que forem terminando, anota ali no chat para eu ver o timing aí de continuar. Oi, pode falar. Aline, bom dia, tudo bom? Bom dia. Eu sou Caterine aqui da FEMPAR, na verdade não do MT. Aí eu entrei agora e eu perdi. Qual que é o início da atividade? 3 pessoas que você admira e por quê? Pode ser qualquer pessoa. E o motivo obrigada. que faz você admirar essa pessoa. Ok. Muito bem. Agora, 3 pessoas que você não gosta, o santo não bate, que você talvez possa odiar, ou talvez só não gosta, ou tem ranço. E por quê? O que nessas pessoas você não gosta? Quando forem terminando, vão me dando aquele no chat. Quem for terminando, tenta pensar se dá para fazer algum contínuo entre extremos. Algo que eu admiro, no extremo, algo que eu não admiro. E tenta encontrar alguma coisa que se destaca aí. Por exemplo, eu gosto de pessoas práticas, que vão direto ao ponto, ou pessoas que eu me sinto aceita, que eu me sinto amada, que eu não me sinto julgada. Enfim, tenta encontrar algum ponto ali de interseção entre o que eu gosto e essas pessoas que eu gosto e que eu não gosto,
para já entender um pouquinho do teu funcionamento. Porque aí a gente vai ver ao longo do encontro, né? Isso diz algo sobre nós. Então, como as pessoas elas são diferentes, aquelas pessoas que a gente não gosta podem ter, por exemplo, vamos supor que... Não, eu não vou dar spoiler, não. Deixa que depois a gente vai tentando traçar esses links. Mas tem um motivo para a gente não gostar dessas pessoas e tem um motivo para a gente gostar dessas pessoas. E aí, ao final de todos os exercícios, a gente vai voltar aqui e refletir o que sentido a gente encontrou. Agora, eu sei que eu tenho gente aqui desde a dificuldade de elogiar... Deixa eu ver o Wanderson. Com pessoas que estão o tempo todo te elogiando, pois dá a impressão de falsidade. É legal. Só que também, por outro lado, às vezes a gente tem muita dificuldade de aceitar elogio. Então, assim, ai, que blusa bonita! Ah, eu comprei na promoção. Pessoas fofoqueiras, né? Então, talvez tenha ali uma coisa de confiança, a ideia de que eu coloco e talvez a pessoa não confie, enfim. Eu sei que a gente tem gente né? Mas para muitas pessoas aqui, estar onde se está, nessa posição, nesse cargo, nesse trabalho, foi um sonho, foi uma meta, foi um objetivo. E eu queria que você, cada pessoa aqui, voltasse nesse momento de vida em que você quis estar aí. Eu decidi prestar um concurso, prestar uma vaga de estagiário ou estagiária, seja qual for a trajetória, volta lá atrás, quando você almejou estar aí. Quantos anos você tinha? Quais eram as suas expectativas? O quanto você se dedicou para chegar onde você está? E lembra a tua trajetória. Para algumas pessoas demorou muito, cursinho, estudar muito, prestar vários concursos, ou para quem veio de outra maneira, enfim, qualquer que seja a forma como você chegou aqui, eu quero que você volte lá no começo, qual era a sua expectativa, qual era o teu sonho, como é que você imaginava que seria a tua vida quando você chegasse onde você está. O que você esperava desse trabalho? Ah, que legal. Vai lembrando e anotando pontos principais, assim. O que queria, o que esperava, enfim. Agora eu quero o momento da conquista. Passei no concurso, fui aprovada, consegui a vaga, sou estagiária, enfim. Esse momento saiu o resultado, eu fui informada que eu fui aprovada no processo seletivo. Como é que eu me senti? O que passou pela minha cabeça? Aquele momento em que a conquista ela vem. O que você pensou sobre si mesmo, si mesma? Agora volta no primeiro dia de trabalho. Expectativas, medos, um desafio, como é que eu vou ser recebida, como que eu fui recebida ou recebido pelas pessoas.
era só mais um dia de trabalho, as pessoas estavam envolvidas ali, e eu sou só mais uma na multidão que tem que entrar e me virar e aprender o meu trabalho. Eu fui bem recebida, eu recebi os parabéns, tinha um curso introdutório, e o primeiro dia de trabalho, primeiro oficial, e aquela equipe que já estava posta, que já estava funcionando. Como eu me senti? Predominou a alegria, a satisfação, o medo, a preocupação. As pessoas não estão nem aí para mim, eu sou mais uma aqui. E aí eu queria que, dentro dessa ideia, cada equipe, cada lugar refletisse sobre como recebe as pessoas que chegam. Porque quem chega é uma pessoa única que está num momento muito especial de vida. E as demais pessoas estão ali no bolo do trabalho, da rotina, filho, cachorro, esposa, marido, casa, problema de saúde, pai, mãe, enfim, e todo o calhamaço de trabalho que tem para fazer. Então, quem já está ali, já está no fluxo da vida, e quem chega, chega realizando um sonho, uma meta, um ideal. Então, como que esse ambiente de trabalho recebe essa pessoa que chega? E esse ambiente de trabalho pode fazer algo especial? Quer dizer, eu sou do chocolate, né? Um chocolatinho, uma florzinha que pegou no jardim, um bilhetinho de boas-vindas, algum desejo de que essa pessoa seja feliz nesse local de trabalho. E isso não precisa ser só da equipe de psicologia, não. Isso pode ser dos colegas de trabalho que pensam assim: como eu queria ter sido recebida? O que teria sido gentil por parte dos meus colegas quando eu cheguei? O que teria tornado a minha chegada mais agradável, mais feliz, mais prazerosa? E o que eu posso me comprometer a fazer quando chegar uma pessoa que vem transferida, talvez não é nem de novidade, mas veio de um outro setor, veio de um outro órgão, enfim, para fazer essa pessoa se sentir acolhida, bem recebida. Então, como que eu posso me implicar nisso? E eu sei, a gente se esquece porque a vida atropela. Mas às vezes um bilhetinho, uma balinha que tu tem ali na bolsa, e às vezes é até bom estar sempre ali com alguma coisinha na bolsa, né? Porque aí você já pode. Ou ir lá. Bom dia, bem-vinda, que você seja muito feliz aqui. Né? Não tem nada, não tem bombom, não tem bala, não tem nada, não tem nenhum papel bonitinho para fazer um bilhete. Vai lá, se apresenta, dá um sorriso, dá bom dia, seja bem-vinda. Né? E quando as pessoas se aposentam, porque eu sei, funcionalismo público, a gente quer o quê? A sala, que a gente nunca tem, né? Falta espaço físico. Então, praticamente, a gente espera a pessoa ir embora para pegar aquela sala que a gente está precisando, aquele espaço de trabalho, aquele computador. Então, a pessoa só apaga a luz, leva a caixinha dela embora. Ah, que coisa boa, ó. Em Cascavel, um café para recepcionar. Os veteranos deram boas-vindas aos novatos. Isso é uma prática muito saudável, né? E quando aposenta? Porque às vezes, assim, a equipe dá graças a Deus, né? Ou porque é compulsória ou expulsória, essa pessoa já não rendia tanto, e a gente queria que ela saísse para dar lugar a alguém mais jovem, mais dinâmica, que tivesse com um gás a mais ali para trabalhar e contribuir, ou porque a pessoa não era benquista nas relações de trabalho, então a gente só queria que ela fosse mesmo, ou era alguém que a gente gostava muito e vai realmente sentir, mas está feliz por ela estar num novo momento de vida. E mesmo as pessoas que a gente não gosta, que vocês refletiram antes, a gente vai ver que cada um tem a sua trajetória de vida.
E eu costumo dizer, isso seria capítulo para um outro encontro, mas só para ajudar a refletir, que desejos compassivos eu posso emanar para essa pessoa que está se aposentando. Eu posso odiar. Podia ser assim, cara, essa pessoa tornou a minha vida um inferno no meu trabalho. Além de aposentar, ela podia ir sem escala para o inferno, né? Mas dentro do que ela me fez sofrer, dentro do que ela me fez passar, eu consigo ter um desejo genuíno para ela? Que você possa amar e se sentir amado, porque alguém que faz as pessoas sofrerem, talvez não tenha sido amada na vida dela. Que você se permita descansar e relaxar, porque ela era tão ligada no trabalho que ela achava que as pessoas não tinham vida, dele demanda de trabalho. Então, assim, às vezes o meu desejo compassivo para essa pessoa, para a nova vida que ela vai ter, possa ser exatamente aquilo que me fazia sofrer, aquilo que me machucava. E não vai ser algo falso do tipo, morra. Ah, querida, a aposentadoria? Não. Vai ser genuíno porque é algo que te feria, que te machucava, mas você via que essa pessoa de alguma maneira precisava. E você pode talvez fazer um bilhetinho, né? Que você seja feliz na sua aposentadoria. Obrigada pelas contribuições, porque rara a pessoa passa tanto tempo com a gente e não deixa nada, né? Então, que contribuições eu poderia pegar dessa pessoa nesse tempo que a gente dividiu de trabalho? Porque essa sensação de apagar das luzes e sair pela porta dos fundos é muito ruim, porque cada pessoa que passou, ela doou tempo de vida. Então, eu digo que o nosso tempo que a gente doa para as pessoas e para o trabalho é tempo de vida, ela doou vida dela para o local de trabalho. Então, é muito triste quando ela sai no apagar das luzes e isso, no outro dia, a vida segue e ela não teve nem... E não precisa ser uma homenagem, um momento, né? Porque realmente a gente também não tem tempo. Mas o que cada pessoa pode fazer, tá? Bom, então, são reflexões e depois cada equipe pode discutir e trazer ideias. Agora eu quero que você volte na sua história de vida e traga uma memória negativa. Você talvez tenha sido humilhado, tenha sido envergonhado em público ou individualmente, tenha sido colocado numa situação de inferioridade. Talvez você tenha sido rejeitado numa proposta de emprego, rejeitado por uma pessoa que você estava afim, por um colega de trabalho, pelo cônjuge, por um namorado, por um pretendente. Então, uma situação negativa, ruim, difícil. Traga essa memória, traga uma cena específica. Onde eu estava, com quem eu estava, o que aconteceu, como eu me senti. E de que maneira essa situação impactou na pessoa que você se tornou? Na maneira como você passou a lidar com as pessoas. É claro que se eu tivesse tempo, o ideal seria pegar pelo menos 3 a 5 situações. Mas uma apenas, por conta do nosso tempo. E aí, pensando nessa situação, e talvez em outras que possam vir à sua mente, como é que você passa a se relacionar com as pessoas? Porque todos nós, a gente aprende a se proteger do mundo e daquilo que nos fere. Então, talvez, a gente vá se tornar aquela pessoa que é quieta, que não se abre, que não se relaciona muito, que mais ouve. Então, um perfil mais evitativo. Porque se eu não me abro, se eu não falo de mim, as pessoas elas não me machucam.
porque elas não me conhecem. Então, elas não têm como me ferir. É um perfil mais evitativo. Tem pessoas que se colocam num perfil mais resignado. E aí é quase como se... o Eduardo colocou, é muito importante ser bem recepcionado, faz com que o novato se sinta acolhido, isso mesmo. E agora voltando, né, para essa situação difícil na tua vida, e como você foi aprendendo a lidar com as pessoas ao seu redor? Wanderson, olha, obrigada pela tua coragem, né? Sou Asperger. Pela rejeição, a gente deixa de aproveitar oportunidades, pois passamos a desconfiar de todos. E aí, Wanderson, olha só, a gente se fecha e às vezes a gente não dá a oportunidade para outra pessoa de saber que ela nos feriu. Eu vou dar um exemplo muito aleatório, nada a ver com, quer dizer, mais ou menos a ver com o ambiente de trabalho, porque muitas vezes as pessoas, elas não têm noção, elas machucam a gente sem a intenção. Um outro dia eu conversei com uma psicóloga também, e ela tem trigêmeos. E eu sou uma pessoa curiosa. E eu falei, nossa, trigêmeos, foi natural a gestação ou foi inseminação? E aí ela respondeu, inseminação, né? E depois ela me convidou para escrever um livro com ela, que ela queria que eu escrevesse um livro, ela tinha um rascunho do livro. E nesse rascunho tinha a historinha, né, dos pais explicando para os filhos o que era essa inseminação, e lá na historinha tinha, porque as pessoas perguntam, quando eu perguntei, as crianças não estavam perto, né, era um contexto de aula, mas eu falei, gente, pensei, né, quantas vezes a gente pergunta na frente das crianças? Ninguém tem nada a ver com isso. Se foi inseminação, se foi natural. 2, o quanto a gente pode colocar esses pais em saia justa com os filhos, colocando eles em posição de ter que explicar para o filho o que é inseminação, o que é concepção natural, porque as pessoas recorrentemente perguntam, né? Então, você como Asperger, com certeza já passou por muitas situações constrangedoras, mas que as pessoas totalmente podem desconhecer. E aí, quando a gente não... E aí eu vou lá para a comunicação não violenta, que é o fechamento da nossa fala de hoje. Como que eu posso dizer para essa pessoa que eu me senti magoado, que eu me senti invadido, que eu me senti invalidado, de maneira que eu dê a ela a oportunidade de agir diferente e de ser uma pessoa melhor? Eu sei que é difícil, porque a gente muitas vezes só se fecha para se proteger, né? E aí outro perfil que eu dizia é o perfil resignado, que é praticamente quando eu permito que as pessoas façam de mim aquilo que elas querem. Então, se eu me vejo como burro, como incapaz, como inferior, eu já chego pedindo desculpas. E às vezes eu sei o que fazer, eu sei todo o processo, mas eu sou tão insegura que eu preciso que o meu colega valide. Não, tá certo, é isso mesmo. E aí o meu colega fala, meu Deus, a pessoa tá aqui até hoje e não sabe fazer isso? A Daniele, perguntas invasivas com casais que não têm filhos, ou porque não querem, ou porque não podem ter. Fica se justificando o tempo todo, é muito chato. Concordo, Daniele. Por quê? Porque a gente tem quase uma normativa, né? Se a mulher tem que ter filho, se casou tem que ter filho, se teve um tem que ter o segundo. Aí se quer ter o terceiro, meu Deus, mas como assim você quer ter o terceiro? Então é bom, um é pouco, 2 é bom, 3 é demais. E as pessoas o tempo todo. E a gente se justificando, né? E talvez eu não goste de responder. Talvez isso me incomode. E eu tenho o direito de me incomodar. Aí muitos vão pensar, poxa, mas é mimimi. Não, é como a minha trajetória de vida fez com que isso fosse um assunto delicado para mim. E aí, o que a gente se sente à vontade ou não, né? Então, tem aquelas pessoas que se resignam e que
permite que os outros passem por cima. Eu sou burra mesmo, eu sou incapaz mesmo, eu sou inferior mesmo, eu não sou bom o suficiente mesmo, eu não sou amada mesmo, eu sou feia mesmo, e eu não sou interessante, então eu me coloco numa posição de não interessante, e às vezes eu me acho feia e não interessante, e eu vou numa festa e eu nem reparo que tem gente olhando para mim. Porque como assim alguém ia se interessar por mim? Né? E aí eu me coloco nessa posição de não ser interessante mesmo. Então, as pessoas estão se ofendendo facilmente, reaprender a se comunicar. Olha, o que eu digo é o seguinte: primeiro, a gente tem que ter duas posturas, né? Acreditar nas pessoas até que se prove o contrário, tá? Então, eu gosto de dar às pessoas a oportunidade de serem pessoas melhores e de aprenderem a lidar comigo, porque cada um tem o seu jeitinho, né? E segundo, eu tentei uma, tentei duas, tentei três e vi que tem um ditado que eu gosto muito, que é assim: de onde não se espera nada é que não vem nada mesmo, né? Então, às vezes você já tentou e não veio nada. Então, você entende que ali não tem reciprocidade. Então, é uma relação formal de trabalho. E a gente vai se tratar com respeito, a gente vai trazer o fluxo de trabalho, e é isso. E tem aquela pessoa que ela vai metabolizar, porque se sentir criticado não é uma coisa legal. E aí eu vou compartilhar com vocês uma situação de trabalho que para mim foi muito dolorosa, mas eu cresci muito. Eu dou estágio, eu supervisiono estágio também, e eu tenho uma premissa que quanto mais eu gosto da pessoa, quanto mais eu me sinto conectada, próxima a ela, mais eu me sinto na liberdade de brincar. E um dia tinha uma estagiária minha na sala, e ela estava pagando a disciplina, então ela não era daquela turma originalmente, e eu às vezes dava exemplos dela, porque eu me sentia à vontade com ela, e no meio da aula um aluno levantou a mão e disse: professor, esse exemplo é muito inadequado. A senhora expõe. E eu me senti exposta para toda a sala. E eu senti muita vergonha, e eu me senti muito inadequada. E essa foi uma aula na segunda, e minha próxima aula era na quinta. Eu passei 3 dias ali com vergonha, sofrendo. E aí eu pensei, talvez é uma situação hierárquica, por mais que eu me sentisse à vontade com ela e eu tivesse um carinho por ela, nós estávamos numa relação hierárquica. Então, na próxima aula, eu pedi desculpas. Eu falei, olha, não foi minha intenção, eu gosto muito de você. Se você se sentiu exposta de alguma maneira, não foi a minha intenção. E a partir dali eu passei a cuidar os exemplos que eu dava, né? Então, assim, foi doloroso, mas isso aprendeu para que eu cuidasse um pouquinho mais, porque eu poderia estar magoando pessoas estando numa posição hierárquica. E aí o Eduardo colocou a autocobrança, o perfeccionismo, e sim. Depois eu até posso colocar um link de um vídeo aqui muito legal sobre esse perfeccionismo, e para quem tiver interesse, o antídoto para o perfeccionismo é a compaixão e a autocompaixão, tá? Se der tempo eu falo um pouquinho mais sobre isso depois. E o terceiro perfil que a gente pode desenvolver de como eu vou lidar com as pessoas é um perfil de ataque. Eu fui tão machucada, eu fui tão ferida, que agora eu não vou permitir mais que ninguém me machuque, que ninguém me ataque. Então, sou eu que vou machucar. Que é aquele lema, a melhor defesa é o ataque. Então, se eu fui ferido, agora eu vou ferir, porque ninguém mais vai passar por cima de mim. Então, eu quero que você reflita sobre as dificuldades que você passou na vida, as situações em que você se sentiu inferior, rejeitado, defectivo, não amado, não importante, isolado,
E como você aprendeu a se defender das pessoas e se posicionar com as pessoas, por conta dessas feridas que a vida foi te trazendo. E aí, a gente vai para o nosso primeiro vídeo para essa reflexão. É assim que ele se parece para os outros, é assim que ele tem se mostrado para os outros, por conta de todas as dores e violências que sofreu. Então, quem olha de fora só vê os espinhos.
Bom, um vídeo muito bonito, eu gosto muito desse vídeo, né? Porque ele vai mostrar isso. Então, as dores, as dificuldades, as rejeições, não só de pai e mãe, como a gente viu ali, mas também das pessoas, porque se a gente é o esquisito, é o diferente, é o tímido, é o que fala demais, sempre tem um motivo para não se encaixar, né? E aí a gente vai criando esses espinhos, e quando as pessoas elas vão se relacionando com a gente, elas não veem quem a gente é de verdade, elas vão ver os nossos espinhos. E aí muitas delas vão tentar se aproximar, vão se ferir e vão se afastar, ou outras vão rir da gente porque a gente é esquisito, cheio de espinhos. Então, antes de eu falar da comunicação com as outras pessoas, eu tenho que olhar para mim. E eu tenho que pensar como que eu me mostro para as outras pessoas, como eu me coloco nas relações. E se eu estou trazendo os meus espinhos para a relação com as outras pessoas, que não tem nada a ver com a minha história, porque esses espinhos que eu estou carregando vêm exatamente daquilo que eu já sofri. E agora é um novo contexto. Então, por isso que, para eu falar que fulano ou fulana me trata de um jeito A ou B, como que eu me coloco na relação com as pessoas. Então, por hora, é essa reflexão. Agora, vamos falar de coisa boa. É se abaixar para levantar alguém. Mas ali é o adulto resgatando a própria criança, né? Ele tinha um buraco no peito que ele tentava preencher com algumas coisas, e às vezes alguma dependência tecnológica, algum tipo de vício, comida, compras, etc. E não preenchia aquele buraco. Então ele precisou voltar lá na história dele, olhar para a criança dele, entender por que tinha aquele buraco, e quando ele aceita a própria criança e se permite se machucar pelos espinhos, né? E acolher aquela criança, é que então ele consegue se colocar nas relações. Então é ele adulto acolhendo a criança dele. Exato. Todos temos uma criança ferida. E aí o problema é que a gente coloca os espinhos dessa criança para se relacionar com as outras pessoas, que não tem nada a ver com a nossa história. Então, eu estou dando que parte de mim para as pessoas? Eu estou colocando os meus espinhos ali para elas? Então, e agora, eu quero que você pense numa memória positiva. Uma pessoa que te ajudou, que te amou, que te acolheu. Uma pessoa que você sente gratidão. Pode ter sido uma coisa muito pequena, mas que para você teve um impacto enorme. Talvez alguém te convidou para ir para casa, para passar uma noite, e você não tinha dinheiro para pagar um hotel. Talvez alguém que pagou os seus estudos, talvez alguém que te ouviu num momento de dificuldade. Traga à tua mente uma memória de uma pessoa que foi muito importante para você. Pode ter sido ao longo de toda a tua vida, pode ter sido pontual. Traga a cena, onde eu estava, o que aconteceu, o que essa pessoa fez, como eu me senti, qual foi a importância desse ato, dessa ação que essa pessoa fez para mim. E a importância, o significado. Tenta lembrar os detalhes. Quem foi essa pessoa? O quanto isso que ela fez impactou? De que maneira isso foi fundamental para mim? Isso mesmo, Renata. Isso mesmo. E agora, se você puder fechar os seus olhos, se não quiser ficar de olho aberto, tudo bem. Imagina que você encontra essa pessoa e você vai dizer para ela o quanto aquela ação, o quanto aquilo que ela fez para você, por você naquele momento, te impactou. O que você diria a ela? Fulano, eu queria te dizer que aquilo que você fez naquele dia
significou tal coisa, fez com que eu me sentisse amado, importante, respeitado. O que você diria para essa pessoa? E tenta imaginar na sua mente você dizendo e a expressão facial dessa pessoa. Como ela se sentiria ouvindo isso? O que passaria pela cabeça dela? Como seria para ela receber a sua gratidão? E agora imagina que você pudesse pensar num presente de gratidão. Mas não é ir lá no Boticário e comprar um perfume. É pensar assim, o que essa pessoa gosta? Talvez eu vou fazer um bolo para ela, porque ela gosta daquele bolo e eu quero comprar os ingredientes, eu quero fazer algo especial. Talvez essa pessoa nunca tenha ido a um show e eu quero comprar um ingresso e dar para ela, porque isso vai ser significativo, porque um dia ela disse que queria ir num show ou gostava de tal banda. Enfim, um presente de gratidão que demonstrasse para ela o impacto positivo que ela teve na minha vida. Que presente seria esse? E como você acha que ela se sentiria recebendo esse presente? Sabendo do impacto que ela teve na tua vida. Como seria para ela receber esse feedback? E você já disse para ela? E se não disse, por que você não disse? E agora a gente vai assistir um vídeo que vai falar exatamente sobre isso e o quanto expressar a nossa gratidão nos faz mais felizes. Então, isso é um exercício que vocês podem colocar no dia a dia de vocês. A cada 2 dias, a cada 3 dias, parar um pouquinho, fazer uma reflexão. Pelo que eu sou grato ou grata na minha vida? E aí você pode anotar ou refletir. E mentalmente agradecer. Então, por exemplo, aqui anda fazendo muito calor, muito calor. Então, eu sou grata por ter condições de trabalhar com ar-condicionado. Eu sou grata porque eu tenho um ar-condicionado para dormir. Porque ouvindo relatos de pessoas que, nossa, tá tão quente que eu tenho dormido muito mal. Então, eu sinto uma gratidão. Eu sou grata hoje porque o meu colega de trabalho me ajudou numa coisa que eu estava com dificuldade. Então, expressar a gratidão aumenta os nossos níveis de felicidade. Então, você pode ser grato de uma maneira egoísta. Você vai agradecer as pessoas por pequenos e grandes gestos que elas fizeram por você. Isso vai fazer bem para a pessoa? Muito, mas isso também vai fazer bem para você. E se você se sentir, né? Eu costumo brincar assim, não acredita no que eu estou falando, não. Vai lá e testa. Nessa pessoa que você pensou, tenta expressar para ela a tua gratidão por ela. E ver como ela se sente e ver como você se sente. Então, vamos assistir esse vídeo que vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre a gratidão. What? Wait. Oh, he's gonna be so embarrassed. What makes you happy? Having fun? Hanging out with friends? Delicious food? Making money?
consider this. Psychologists have scientifically proven that one of the greatest contributing factors to overall happiness in your life is how much gratitude you show. Yeah? Think about that. Go ahead and marinate on it for a second. You can thank me later if you want. It'll make you feel better according to this study. You go ahead and click on it and read it if you want. Or you can keep watching because we read it and we thought it might be fun to test out for ourselves. We gathered a selection of volunteers to act as our subjects. First, we gave them a test. They didn't know what we were looking for, but it gave us a pretty good idea of their current level of happiness. We asked them to close their eyes and think of somebody who was really influential in their life, somebody who did something really amazing or important for them. We had them write down as much as they could about why this person was so important. Now, a lot of them thought at this point the experiment was over, until we really put them on the spot and tried to get them to call that person and read what they wrote about them. Thank you, Jessica. We're gonna have you call your mother. So who is that right person for you? Person is my sister, Erica. We're gonna give Erica a call. Okay. Who'd you end up picking? Friend of mine, Craig Ains. Her name is Dora. My college accounting instructor. Really? Is this somebody you're still in touch with today? No, I'm assuming that he's passed on. That's a To the shame. great beyond. You up for it? Yes. What would you say if we called up Dora? Oh, we can try, but she lives in Britain. In Britain? Oh, no, number by heart, dude. This is awful. That's fine. I don't know my mom's number by heart. If it's true that those who are going on are looking down on us, maybe he read my chicken scratch. Hey, sweetheart. Hey, how you doing? Yeah. You got a second? Where you at, in the hotel? I am. I'm in the hotel. You scared me when you asked if I had a second or something's wrong. No, I'm on like this little TV show, and they told me to talk about the person that influenced me the most, and I picked you, and they're making me call you. They're making me call you. Oh, wonderful. Hi, you've reached Craig. I'm not here right now. At the tone, please record your message. Oh, come on. Hello? Hi, Hi. Erica. It's me. All right, so I got to read you this paragraph. Can you hear me? Yes, I can. Go ahead, All right. sweetheart. All right, the person that influenced me the most would be my mother, Marlo Dawson. She is a single mother of 2. She is a very hard worker and dedicated to her family. Hey, Craig, this is Loie. This is going to be a funny little voicemail, so I hope you enjoy it. I'm so sorry for calling you at 4 o'clock in the morning. I have to read this to you, okay? And you can't say anything, or I don't know. You can respond, but I probably will just keep going. Okay? Is everything okay? Yes, but I have to read this out loud to you. The person who has had the biggest impact on my life outside of Jesus Christ, who is responsible for my existence, was my college accounting instructor. He had a joy and enthusiasm for his job like no other teacher I have ever known. I love her to death, and she keeps me going with positive talk. She is a woman that knows what she wants and won't give up until it is achieved. Oh, something. I don't know what. I'm about to cry because it's so beautiful. I have to say that's just wonderful. I first met Craig on an independent feature film set in Whitefish, Montana. I recently have been sending Craig a lot of positive thoughts as he suffered a series of health problems. Despite his medical problems, he's continued to work and take pleasure in the small things in life, like sitting quietly with his wife, Janine, on the porch. Erica is my older sister and my best friend. Sometimes it even feels like we are twins. She's my #1 fan and my #1 supporter. She makes me happy because despite all my mistakes and my decisions, she still loves me no matter what. Your friendship is everything. And you are one of the most important person in my life. Even when she has a kid and many children, I will love her more than her kids. Okay, maybe not. I will never forget when she flew 3,000 miles at the drop of a phone call to save me from a breakup. I'm being blessed by having a son like you. I love you. Bye. Why did you do that to me? I don't know, because they made me do it. Thank you for picking up. Bye, sweetie. And then they're like, here, you're gonna write this letter. And then I wrote like this whole long ass letter, which, you know, I like don't write. And then all of a sudden they're like, hey, guess what? Now we're gonna call her and you're gonna read her this letter. And I was like, what the
Before we let them go, we gave our subjects one more happiness test. Now, we mixed up and rephrased the questions so they didn't know they were taking the same test twice. For those who took the time to actually write something down but couldn't make the phone call for whatever reason, we saw happiness increase between 2 and 4%. Good, but not exactly mind-blowing. Now, for those who actually picked up the phone and personally expressed their gratitude, we saw increases between 4 and 19%. So either way, expressing your gratitude will make you a happier person. But you want to know something really interesting? The person who experienced the biggest jump in happiness was the least happy person who walked in the door. What does that mean? That means if you're having a particularly tough time, trying this out will more likely have a greater impact on you. Trust me, I'm in a lab coat. In fact, while you're at it, film it and upload it to us, and we'll do something awesome with it. I'm Julian, and this has been The Science of Happiness. Bem. E aí, o que acharam do vídeo? Então, como ele disse, né? Façam e vejam a resposta em você, a resposta na outra pessoa. E se a gente for pensar nas relações de trabalho, é muito ruim quando a gente faz algo por alguém, não que a gente tenha que agradecer, ou, nossa, muito obrigado, mas o reconhecimento, ele é um afago. Porque quando alguém tira um tempo seu para ajudar a outra pessoa, e essa pessoa sequer agradece, a gente se sente, poxa, eu sou um trouxa, né? Eu fui lá, eu ajudei, a pessoa não estava nem aí. Então, esse agradecimento, essa gratidão, ela fortalece as relações de trabalho, ela fortalece os vínculos, a pessoa se sente vista, se sente reconhecida. Então, é uma coisa que não custa, é algo que vai fazer bem para você e é algo que vai fazer bem para outra pessoa. E aí, então, né, a gente falou sobre 3 pessoas que a gente admira, 3 pessoas que a gente não gosta, identificou ali elementos em comum, uma situação difícil na nossa vida que nos tornou a pessoa que a gente é hoje, pensando na maneira como a gente aprendeu a se relacionar com as pessoas. A gente viu uma situação em que alguém impactou positivamente a nossa vida, também impactando a pessoa que a gente é hoje, e, se possível, demonstrar gratidão para essa pessoa com uma carta de gratidão e um presente de gratidão. Então, fica aqui o meu pedido para que vocês tentem fazer isso. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação não violenta, né? Então, por que eu lido? Agora eu quero que você pense no seu jeito de ser no ambiente de trabalho. Por que você age assim, e como você age, né? Com as pessoas no ambiente de trabalho. Como eu ajo com as pessoas no meu ambiente de trabalho? E com as pessoas que você lida diariamente, desde a que você mais gosta, que são as mais de boa, até as pessoas mais difíceis no teu trabalho. Seja porque a pessoa é arrogante, arredia, grossa, ou porque às vezes é preguiçosa, ou não trabalha tanto, ou não entrega tão pontualmente. Tente juntar o que você sabe sobre a vida dessa pessoa. Escolhe uma pessoa, uma. E tenta imaginar. Eu vou te pedir para você, se você não conhece a história de vida, ou se você conhece um pouco da história de vida dela, tenta criar uma história na tua mente de por que ela age do jeito que ela age. Então, qual a possível história de vida dela? Que dificuldades essa pessoa deve ter passado ou está passando? Um filho, um marido, um pai ou mãe com alguma doença, pobreza, rejeição, preconceito. A gente sabe muito a questão do estresse de minorias, né? Então, pessoas negras, LGBTs, QIAPN+,
tem uma história muito marcada de preconceito, de rejeição, a pobreza também, né? Os transtornos mentais, então, quadros de espectro autista, depressão, ansiedade, enfim. Então, tenta imaginar na sua cabeça uma historinha de por que essa pessoa age desse jeito, por que ela é como ela é. E aí, quando você pensa no que ela passou, na infância que ela teve, na história de vida que ela teve, nas dificuldades que ela passou, ou que você imaginou que ela pudesse ter passado, muda alguma forma, de alguma maneira, o que você sente por ela? Ou mudaria a forma como você se relaciona com ela? Você acha que conhecer um pouquinho mais da história das pessoas com quem você convive e talvez entender um pouquinho mais por que ela é como ela é, por que ela age como ela age, você acha que poderia mudar a forma como você lida com ela? E aí eu fiquei pensando, daí a Juliana fica com a ideia aí, se ela vai achar legal ou não. Porque às vezes a gente não quer se expor, a gente tem medo do que vão fazer com essa informação, né? Então eu pensei, de repente, de cada pessoa dentro daquilo que ela se sente ok de compartilhar no ambiente de trabalho, digita no Word. Kênia, quando eu coloco espectro autista dentro do transtorno mental, eu sou professora de psicopatologia. E lá a gente tem a CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, que são todas, e dentro de todas a gente tem essa que vai dentro das questões mentais, e o DSM-5-TR, que é o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. E lá a gente tem os transtornos do neurodesenvolvimento, onde está o espectro autista. Então, eu não estou colocando isso como uma questão de rejeição ou problema, ou enfim, eu estou trazendo a maneira como os manuais classificatórios colocam. E eles não são perfeitos, e eles têm uma série de problemas, mas eu só estou trazendo dentro do que da medicina, da psiquiatria e da psicologia é colocado. Eu não estou querendo reproduzir nenhum tipo de estigma. Tá? Então, é por isso que eu trouxe dessa maneira. A disciplina que eu leciono é psicopatologia, então eu tenho um pouquinho de expertise aí nessa área, tá? Mas não é no sentido de menosprezar ou, enfim, ninguém, tá? Então, voltando um pouquinho, a minha ideia seria, dentro do que cada pessoa gostaria, poderia colocar ali a sua história e imprimir, sem se identificar, sem colocar nada. E a gente tem um mural, né? Sim, sim. É porque, assim, a gente até comenta da necessidade do diagnóstico, até por conta da legislação, né? Tá na área de vocês. Então, pessoas do espectro autista e do transtorno do desenvolvimento intelectual, elas têm direitos assegurados por lei. E para ter um direito assegurado por lei, eu tenho que ter um diagnóstico e tem que ter um laudo de um profissional que atesta. E aí, por isso que eu tenho que ter um manual classificatório, tá? Então, é uma ideia, né? Se alguém quiser se identifica, se não quiser se identificar, não se identifica, porque talvez a gente vai pensar, caraca, eu convivo com pessoas que passaram por tudo isso e eu não tinha ideia. Tem pessoas que se tratam de câncer e não falam. Tem pessoas que têm filhos com problemas de saúde e estão ali trabalhando. E às vezes a gente julga as pessoas, né, por determinada situação e a gente não conhece a história delas. Então, eu pensei que talvez pudesse ser uma ideia de conhecer um pouquinho mais a história e, sem saber quem é, mas saber que ali estão aquelas pessoas que passaram por isso ou que estão vivenciando isso. Talvez para a gente ter mais consciência, mais respeito, mais cuidado
tanto ao falar sobre essas pessoas, como ao falar com essas pessoas. E aí tem um vídeo que eu recebi, né? Eu não tenho TikTok, mas o meu irmão me manda vídeos quando ele acha que eu vou gostar. Eu peço isso para ele, já que eu não tenho tempo de assistir. E essa aqui que vai passar, a Michelle Soares, eu gosto muito dela, eu li um livro dela que se chama Enquanto Eu Respirar. Ana Michele, eu não vou dar spoiler não, eu vou contar, eu vou deixar vocês assistirem e depois eu conto quem ela é. Espera aí que estamos com... Espera aí. Continuar com o Google. Aí, tá vendo? Não tem o TikTok, dá nisso, né? É que quando manda pelo celular, vai. Tá. Deixa eu ver se passa aqui na própria apresentação. Se não der para passar, depois eu vou mandar a apresentação e aí vocês assistem, tá? Mas, basicamente, a Ana Michele Soares, ela faleceu, né? Ela tratou por 10 anos um câncer que não tinha cura, né? Então, ela ia, o que chama de paliativo. Peraí, deixa eu fechar aqui. Oh, meu Deus. Entrou uma coisa aleatória aqui, mas tá, já tirei. Então, não vai dar para passar, porque é do TikTok, não deu certo. Mas, enfim, depois lá na apresentação vocês vão conseguir acessar. Então, a Ana Michele Soares, ela teve 10 anos desse diagnóstico de câncer. Ela escreveu alguns livros. Um livro que eu gostei muito dela se chama Enquanto Eu Respirar, porque ela conta as histórias de perdas que ela foi passando e vivenciando. E ela fala o quanto que o câncer, entre aspas, quer dizer, eu ia falar, com certeza mudou completamente a vida dela. E tem uma frase que ela fala que eu achei muito interessante, que é assim, a gente fica esperando pelos dias úteis, pelo fim de semana, pelo sextou. E a gente chama a semana de dias úteis. E, na verdade, se você passa a semana esperando pelo final de semana e não vivendo bem aquele dia, então não foram dias úteis, foram dias inúteis, né? Então, como que ela foi aprendendo a viver da melhor maneira possível, sabendo que ela teria uma vida que ia acabar em breve? Porque a gente vive como se a gente não fosse morrer, sendo que a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. E nesse vídeo, é um vídeo em que a Ana Michele vai conversar com uma menina que tentou suicídio. E aí ela vai contar sobre... Cada uma vai fazer perguntas uma para a outra, né? E vai saber um pouco da história de vida. Então, é um vídeo muito interessante para a gente refletir no que é importante para a gente, no quanto a gente julga a pessoa pela embalagem, né? Porque a Ana Michele vai tentar adivinhar o que aquela menina gosta, o que foi importante para ela, e a menina também da Ana Michele, e depois uma vai revelar a própria história para a outra. Então, depois vocês assistem. O Fernando colocou, andar algumas milhas com o sapato apertado do outro
para se ter uma ideia semelhante sobre a dureza da caminhada dele. É exatamente isso. O problema é que isso afeta as minhas relações de trabalho, que por mais que tentem, as pessoas não fazem ideia do que está acontecendo comigo. E não tem culpa disso, nem eu, nem elas, nem eu. A comunicação é fundamental. Exato, né? Então esse vídeo seria, mas vocês vão ver ele depois, para ajudar a gente a refletir um pouquinho sobre como que eu julgo pela imagem e não tenho noção do que aquela pessoa está passando. Por outro lado, e aí eu vou falar porque eu exerço um cargo de coordenação, e as coisas têm que funcionar, né? Então, a gente tem um trabalho que ele tem que funcionar, a gente tem uma engrenagem que tem que girar, as pessoas ao redor, elas não têm culpa daquilo que eu estou passando, das minhas dificuldades. A gente tem no sistema público algo que é bom e ruim ao mesmo tempo, porque a gente tem muitos direitos assegurados por lei. Algumas pessoas fazem bom uso disso, outras pessoas não fazem bom uso disso, sobrecarregando colegas de trabalho, né? Então, tudo isso entra nessa dinâmica. Aquela pessoa que está sobrecarregada porque a outra vive de atestado, ou porque não está bem, ou porque não dá conta. Então, tudo isso entra nesse combo que a gente está falando. Porque, sim, eu preciso ter empatia, eu preciso ter compaixão, eu preciso entender que talvez as pessoas estejam passando por momentos difíceis de vida, mas, ao mesmo tempo, o trabalho ele precisa acontecer, a engrenagem precisa continuar a girar, né? E isso tudo entra nesse caldeirão que viram as relações de trabalho. E aí, então, eu queria compartilhar esse vídeo sobre a comunicação não violenta, ensinando a gente um pouquinho a como a gente pode se comunicar melhor no ambiente de trabalho, tentando amarrar um pouquinho tudo que a gente conversou até aqui. O que é comunicação não violenta? Eu entendo a CNV como um conjunto de ideias que sustentam um modo de pensar e de se comunicar com as pessoas através de conexões mais profundas que revelam a nossa natureza íntima. Então, é como se a CNV nos oferecesse novas rotas para o pensamento. Sendo assim, a comunicação é apenas um dos aspectos da CNV, mas o principal é uma forma de pensar que me estimula a entrar em contato com os meus sentimentos e as necessidades por trás das atitudes. Essas necessidades, às quais me refiro, são humanas e universais. Por exemplo, todos temos necessidade de proteção, segurança, amor, intimidade, aprendizagem e cooperação social. Ao entrar em contato com meus sentimentos e necessidades, eu me conecto com algo que há em comum entre mim, você e todas as outras pessoas. Todos temos as mesmas necessidades. E todas as nossas ações buscam atender necessidades. Temos sentimentos prazerosos quando conseguimos atendê-las. E temos sentimentos desagradáveis quando não conseguimos. É uma ideia muito simples, mas é muito poderosa. Pois, ao invés de pensarmos sobre o que há de errado com as pessoas por agirem de um modo que não gostamos, podemos fazer outro caminho com o nosso pensamento. Podemos pensar: qual necessidade importante que eu também tenho, esta pessoa está tentando atender com esta atitude? E qual necessidade minha não está sendo atendida por ela? E eu pergunto a vocês, qual tipo de pensamento favorece mais para que nós conseguimos conversar com essa pessoa e propor uma maneira diferente de agir? O pensamento que aponta o que está errado com ela, que deseja punir? Ou o pensamento que aponta qual necessidade ela pode estar tentando atender com isso e qual necessidade minha eu gostaria de ter atendida? E é lógico que esse pensamento estimula a cooperação. Então a comunicação não violenta nos oferece essas novas rotas de pensamento
que nos estimulam a nos conectar com o que nós estamos vivenciando, ou seja, o que estamos sentindo e necessitando em um dado momento, e nos estimula a descobrir como podemos tornar a vida mais maravilhosa. Fazemos isso através de uma conexão baseada em necessidades. Aprendemos a usar uma linguagem que expressa de modo claro o que nós observamos que outra pessoa está fazendo, como nos sentimos em relação ao modo como isso afeta nossas necessidades e o que nós gostaríamos que fosse feito para que nossas necessidades sejam atendidas. E quando alcançamos essa compreensão, criamos uma condição para que as pessoas sintam compaixão e satisfação em se doar. Mas o objetivo da CNV não é a persuasão. A CNV não é uma ferramenta de dominação. Não usamos a CNV para que as pessoas façam o que gostaríamos que elas fizessem. Usamos a CNV para criar uma conexão de qualidade onde conseguimos enxergar a natureza íntima das pessoas, que é comum a todos nós. E com isso, procuramos encontrar a solução que atenda de modo mais pleno às necessidades de todos. Pelo menos é isso que eu consigo perceber sobre o que é comunicação não violenta. E eu adoraria saber o que você pensa a respeito. Bom, então, basicamente, a comunicação não violenta, ela não vai apontar o erro do outro. Ela vai, primeiro, o que eu observo no comportamento do outro? O que eu preciso da outra pessoa? Como eu me sinto diante do comportamento da outra pessoa em relação a mim? E eu faço um pedido. E tem maneiras de fazer pedidos. Por exemplo, fulana, eu estou um pouco preocupada com o prazo que a gente tem. Você consegue me enviar esse relatório até tal hora? Então, a minha emoção, eu estou preocupada com um prazo, então eu faço um pedido. Entende? Eu posso oferecer ajuda. Eu estou um pouquinho preocupada com o nosso prazo, eu tinha te pedido para me mandar até hoje. Tem algo que eu possa que eu possa fazer para te ajudar, para que a gente consiga entregar no prazo, né? Então, a comunicação não violenta, ela entende que tem uma pessoa ali do outro lado, que tem uma história, que tem as suas emoções, que tem as suas necessidades, do mesmo jeito que eu tenho as minhas. E cada pessoa tem estilos de personalidade diferentes. Tem funcionamentos diferentes. Então, quando a gente aprende como cada pessoa funciona, a gente consegue tirar o que elas têm de melhor. Então, agradecer, reconhecer o trabalho, né? Eu não sei aí no ambiente de trabalho de vocês, mas no meu trabalho, a gente tem períodos de pico, onde tem muito, muito trabalho. E tem períodos mais de calmaria, mais de tranquilidade. Então, por exemplo, se a gente pode... Minha mãe tem um ditado que é assim, uma mão lava a outra, as duas tomam banho. Ou seja, às vezes a pessoa foi tão dedicada num momento de trabalho, deu sangue, fez, cumpriu o prazo, nananã, e às vezes ela está precisando emendar uma folga, ou levar um filho para fazer um exame. Por que não eu não posso conceder isso a ela? Porque ela vai ficar tão grata, ela vai ficar tão feliz que eu olhei a necessidade dela, e às vezes a gente tem aquela chefia que é crica, né? Tem que chegar no horário, tem que sair no horário, tem que fazer. E eu digo assim, cara, cada um tem que fazer o seu trabalho. Se vai fazer de noite, de madrugada, é no jeito que ficar melhor para ela. Então, tem gente que é crica, que tem que fazer daquele jeito. Se eu dou um espaço de funcionamento... Eu tenho pessoas que estão sob a minha chefia que elas não lidam muito com gente, mas elas fazem o trabalho delas. Ela entra na sala, fecha a porta, faz o trabalho dela. No tempo livre que ela tinha, ela estudava para outros concursos. Tá ótimo, ela cumpre o trabalho dela, ela não é aquela que vai para o cafezinho. Tem outra que vai para o cafezinho, conversa, mas também faz o trabalho dela. Então, cada pessoa, ela é diferente.
E às vezes eu quero que as pessoas ajam do meu jeito, do jeito que eu acho melhor. E dá para eu flexibilizar? Dá para eu entender que ela tem um jeitinho dela de funcionar e do jeitinho dela as coisas funcionam? E não necessariamente é do jeito como eu gostaria, mas no final dá certo? Eu consigo me adaptar também, me ajustar também? E aí, como reflexão final, porque eu sou uma pessoa pontual, eu queria que você refletisse: que pessoa eu quero ser? Eu sou a pessoa que reclama do rolê, eu sou a pessoa que critica, eu sou a pessoa que pune, eu sou a pessoa que é negativa, que eu chego, já vem a nuvencinha ali e todo mundo já espana, né? Eu pensei numa metáfora muito feia, acho que eu não poderia dizer aqui. É aquela pessoa que quando chega esparrama. Eu ouvi isso esses dias, achei bem feio, mas é engraçado. Que pessoa que eu quero ser? Que legado eu quero deixar? Então, um exercício muito interessante que a gente reflete é assim: imagina que você está no final da sua vida e você olha para trás. Você viveu a vida que você gostaria de ter vivido? Você se orgulha da pessoa que você foi? Você fez aquilo que você desejava fazer? E tem uma outra pergunta que ela é tão óbvia, mas que é importante a gente refletir. Se você ganhasse na Mega Sena hoje, o que você faria da tua vida? Onde você estaria? O que você faria? O que te impede de começar isso hoje? Né? Ai, Aline, é óbvio, né? Eu vou contar para vocês, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia viver viajando. Eu amo viajar, isso me faz muito feliz. Por quê? Tem uma área da psicologia positiva que ela vai falar sobre as forças de assinatura. E a minha principal força de assinatura, as minhas duas principais são amor ao conhecimento e curiosidade. E eu estou na área certa. Eu sou tão feliz que eu sou psicóloga. Eu preciso aprender todo dia, e eu amo ler e aprender e estudar, e eu sou curiosa. E isso se faz muito nas minhas viagens, porque eu converso com as pessoas, eu nunca vi na vida, e eu converso, e eu pergunto, eu interajo, eu quero saber da cultura, eu quero saber da história. Então, assim, é claro que para viajar eu preciso ter dinheiro, para ter dinheiro eu preciso trabalhar, porque eu não sou herdeira, né? Então, como é que eu vou organizar a minha vida para fazer aquilo que me faz feliz, aquilo que tem valor para mim? E a gente vai descobrir que muitas coisas que nos fazem felizes, a gente pode colocar em prática hoje, de jeitos mais simples do que a gente imagina tendo uma questão ideal, né? E aí, imagina que é o teu velório. Tu tá lá, o teu espírito, né, olhando. O que as pessoas vão falar de... Primeiro, quantas pessoas vão no teu velório? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o que as pessoas vão falar sobre você no teu velório? É esse o legado que você vai deixar. E a minha pergunta é, você está satisfeita com o legado que você está deixando? E eu costumo dizer assim, até um ponto da nossa vida, infância, adolescência, adulto jovem, a gente basicamente sobrevive e vai lidando do jeito que dá. E talvez a maioria de vocês esteja num ponto da vida, que o que eu quero para mim, o que é importante para mim, e eu vou construindo isso, eu vou fazendo escolhas. Delana, eu fiquei preocupada com a tua fala. Não faz diferença quem vai ou deixa ir, o aqui agora é o que importa. Aqui agora é o que importa, mas as decisões que eu tomo hoje vão impactar naquilo que eu quero para a minha vida. E eu estava vendo um vídeo de Jamila, que ela fala que ela aprendeu a dizer não. Que antes ela arrumava desculpas. Ela falava, minha filha já ficou tanto doente, que coitadinha. Porque ela não dava conta de dizer não. E agora ela fala, não, eu não quero,
eu não posso, eu não tô afim, porque eu preciso fazer escolhas saudáveis para mim. E eu tenho que equilibrar trabalho com vida pessoal. Eu tenho que ser feliz também na minha vida pessoal, porque senão eu não vou ser boa no meu trabalho. O meu trabalho não pode ser integralmente a pessoa que eu sou, porque senão eu não consigo aposentar, eu não consigo ter uma vida depois do trabalho. E eu não consigo entender que as pessoas têm uma vida para além do trabalho, tá? Então, gente, são reflexões. Eu queria ter tempo de ouvir todos vocês, mas infelizmente era pouco tempo para muita coisa. E eu vou passar os vídeos depois e estou à disposição aí para novos encontros. Enfim, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero ter contribuído um pouquinho com o objetivo do encontro. Aline, maravilhosa! Que belíssima explanação. Eu acho que esse modelo de encontro interativo, ainda mais sobre esse assunto, foi muito necessário, sabe? É muito importante a gente poder refletir esse tema, porque eu acredito que ele acaba trazendo, né, para a nossa consciência a maneira como a gente tem agido diante dos outros, de como a gente tem agido diante de nós mesmos, porque está tudo muito automático, né? Eu vejo muita gente reclamando aí de relações de trabalho, relações até interpessoais mesmo, em família, enfim, mas a gente falando em questão de trabalho, pessoas reclamando da dificuldade em falar com o outro, só que a gente também não faz essa reflexão de como a gente tem escutado o outro, né? A gente fica muito no outro, mas e eu? Eu, enquanto ouvinte, eu também tenho colaborado, né? Então, escutar você falando hoje sobre essa dificuldade de comunicação, esses princípios práticos da comunicação não violenta, me fizeram pensar em vários atendimentos que a gente tem feito aqui com os servidores, então, onde justamente das principais queixas é essa, a falta e a falha de comunicação. Pode ser entre chefias e servidores, entre seus pares também, e eu vejo o quanto isso impacta, né, diretamente no trabalho da pessoa, porque essa pessoa não consegue nem elaborar, nem as queixas, nem suas demandas, e tampouco elaborar aquilo que o outro disse, né? Sabe, Aline, eu acredito que hoje a gente esteja vivendo um momento bem diferente, porque antigamente a gente falar sobre as nossas dores, os nossos medos, era um sinônimo de fraqueza, e as pessoas nem estavam dispostas a ouvir, né? Se você já chegasse falando de você, o outro, não quero, tenho tempo, né? Então hoje eu vejo que as pessoas estão mais abertas a falar, a escutar nem tanto. Eu acho que é um processo, treinamento, são reflexões que a gente vai ter que fazer por um bom tempo, mas eu acredito que é um avanço, a gente já avançou muito. Então eu vejo que hoje tem pessoas se impondo mais, não aceitando qualquer tipo de tratamento, não aceitando desrespeito, e a gente também não pode confundir esse movimento da pessoa não aceitar em um mimimi, né? Que a pessoa agora, eu não posso falar nada do que eu penso. Pode, mas você tem que entender que tem outra pessoa, e como você falou, tem pessoas com dores também que a gente não faz ideia. Então a gente tem que se policiar, tem que falar, mas a gente tem que saber falar e ouvir também, né? Só que eu fiquei pensando até em pessoas que já me fizeram bastante essa pergunta, porque assim, quando a pessoa vem para atendimento com essa queixa, a gente consegue manejar, a gente consegue fazer a pessoa refletir do que é dela, do que é do outro, para, né, impactar menos na vida. Mas como a pessoa que não tem esse conhecimento e não faz terapia, não estuda, não sabe sobre essa questão de comunicação, como que essa pessoa pode fazer para manejar o que é do outro, sem levar para o pessoal? Eu queria só compartilhar, outro dia me mandaram um negócio, eu achei fantástico, né? Era assim, que bom se as pessoas pudessem colocar para terapia tá pago, igual o treino, né? Tive alta, tá pago. Porque assim, gente, eu tenho até uma publicação que está em mente, né? A gente tem várias
possibilidade de trabalho em terapia. Você pode trabalhar a terapia olhando para o passado, pensando em traumas, situações de vida, dificuldades, sofrimentos, e uma forma de digerir esse passado, entender por que, perdoar, lidar com esse passado e viver em paz. Esse passado, ele não me machuca mais, ele não me fere mais. Trabalhar no presente, em termos de sintomas, transtornos mentais, ansiedade, depressão, personalidade, enfim. Então, situações de vida atuais, né, sintomas mesmo, que estão prejudicando a minha qualidade de vida. Também no presente, no sentido de aproveitar melhor o momento presente. A gente tem 2 conceitos que são savoring, que é saborear, e o mindfulness, que é atenção no momento presente. Porque eu costumo dizer assim, eu sou aquela que come o almoço pensando na sobremesa. Aí eu não aproveito o almoço, né? Então, é assim, é degustar os momentos de vida, é abraçar o teu filho e estar ali, de fato, prestando atenção em cada músculo e no calor do corpo do seu filho em contato com o teu corpo. É estar pegando o sol e sentir o calor do sol no teu corpo. Porque a gente geralmente toma um banho pensando no que a gente vai fazer depois. A gente almoça respondendo mensagem de celular. Então, a gente não está no momento presente. Então, aí vai o mindfulness. O savoring é o saborear, é o se conectar e se deleitar com aquela situação agradável e prazerosa. E a gratidão, porque a gratidão, ela assenta as coisas boas no nosso dia a dia. E eu tenho uma outra possibilidade da psicoterapia, que é refletir sobre valores e propósito. O que é importante para mim e que vida eu quero construir, que pessoa eu quero ser no mundo e que legado eu quero deixar. E aí, diante disso que é importante para mim, fazer as pequenas e grandes escolhas diárias. Por exemplo, vamos almoçar comigo? Não. Por que eu não vou? Então, quer dizer, são pequenas decisões, porque isso está conectado com o que é importante para mim, sabe? Então, a psicoterapia, ela não é para gente doida, ela não é para quem está transtornado, ela é para tornar esse mundo um mundo melhor e para a gente se conhecer. Então, seria muito lindo e muito rico se todo mundo pudesse fazer e se tornar pessoas melhores. O problema é que a gente também não tem nem sempre a gente tem bons profissionais, né? Infelizmente, a gente também tem os coleguinhas que não ajudam. Mas isso tem toda a profissão, né? Não é só da psicologia. Não conseguia. Eu não sei se alguém vai querer fazer pergunta, porque senão eu vou, que daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta ali, quiser colocar no chat, daí a gente já vê ali e responde. Aline, eu estava pensando nessa questão de gratidão, inclusive até conversei com a minha colega que trabalha comigo, e às vezes a gente percebe que a gratidão no ambiente de trabalho, às vezes fica muito entrelada com aquele pensamento, assim, é minha obrigação, ou é obrigação do outro, tem que fazer, você está recebendo para isso, e as pessoas acabam esquecendo porque realmente estão ali, né? O porquê elas tomaram a decisão de estar ali, de estar nesse trabalho, e porque realmente a gente fala, problema a gente vai ter, sobrecarga a gente vai ter, a gente tem um espaço de acolhimento aqui, a gente está de portas abertas, a gente gostaria de poder acolher o MP inteiro, sabe? E, infelizmente, a gente não faz psicoterapia aqui, mas como a gente diz, assim, o quanto é importante você fazer, o quanto é importante você se conhecer, até para você fazer essa distinção, né, do que é meu, do que é do outro, e você poder seguir sem tanta dor, né? Mas essa questão de gratidão, às vezes a gente percebe que ela fica muito nessa questão, assim, é minha obrigação, sabe? Como fazer para tirar essa crença que foi imposta em algum momento sobre isso? Tem uma coisa que eu ia falar antes e eu esqueci. A gente acha que quando passar no concurso, porque muitos aqui estão no lugar que delineou, né? Eu quero ser promotor hoje, e veja bem, esse era o meu objetivo. Aí, na hora de escrever para o vestibular, eu mudei para psicologia.
aleatório. Eu sempre falava que ia fazer direito, ia ser promotora ou juíza, e depois mudei de ideia e sou muito feliz com a minha escolha. Então, assim, é um lugar, muitas vezes, que as pessoas escolheram e lutaram muito para estar lá. E elas acreditam que quando chegar lá, a vida vai ser maravilhosa. O problema é que a gente tem um pico de felicidade, de alegria, nananã, e depois a vida ela tende a voltar para o nível de felicidade anterior. E não é o conseguir que vai mudar. Por quê? Se a gente ganha 1.000, a gente gasta 1.000. Se a gente ganha 2.000, a gente gasta 2.000. É o fenômeno da adaptação. A gente se adapta. E a vida ela vai seguir com outros problemas, com outras dificuldades. Então, a gente não vai ser mais feliz como a gente achou que era. A gente pode voltar para os níveis anteriores de felicidade ou infelicidade. Em relação à gratidão no ambiente de trabalho, a gente pode fazer o mínimo, a gente pode fazer... Eu costumo brincar assim, eu sou servidora pública e eu sei as mazelas, né? Eu costumo brincar assim, brincar falando sério. Eu falo assim, gente, se eu pudesse, eu demitia metade. Porque tem os coleguinhas que não faz. E a gente fica, né? Mas tem os coleguinhas que faz. E muitos que fazem muito mais do que precisava. E até aqueles que fazem o que precisa, olhando para aqueles que nem fazem muitas vezes... Então, muitas vezes, quando eu me lembro, eu agradeço. Obrigada por fazer, obrigada por me enviar. Porque, assim, muitos poderiam nem fazer. E esse gesto de agradecer, ele faz tão bem para a gente, porque hoje em dia, a gente pode pensar assim, a gente não é obrigado a tanta coisa. E quando a outra pessoa se dispõe a fazer, mesmo que seja o trabalho dela, e isso favoreceu o meu trabalho, custa agradecer. Faz bem para mim, faz bem para ela. Então, eu acho que é uma rotina que a gente pode tentar instaurar na gente mesmo. Obrigada por me enviar, obrigada por fazer, né? Eu faço isso sempre. Às vezes alguém manda um vídeo e fala assim, eu vi esse vídeo. Obrigada por me enviar, porque você não era obrigada a me enviar. E foi tão legal assistir esse vídeo. Obrigada por compartilhar comigo. Então, eu acho que é só uma rotina que a gente pode trazer. Hoje em dia, ninguém é obrigado a nada. E quando a pessoa faz, isso me ajuda no meu trabalho, mesmo que seja apenas a obrigação dela, o ambiente flui muito melhor. Porque a gente sabe que tem aquele que não faz. Então, quem faz, a gente, Aline, então eu vou meio que terminar, então, te falando gratidão pelas palavras. Eu acho que, assim, a gente, enquanto profissional da área da saúde, principalmente da psicologia, porque a gente lida o tempo todo com dores, com medos, com anseios, e é tão difícil, porque acho que a gente fica bastante limitado também, né? Da vontade de abraçar cada um e falar, tá tudo bem, vai passar, vai ficar bem, mas é um processo, você vai ter que passar por isso, é necessário, se não tá bom para você, tem outras oportunidades, a vida é enorme, a vida tem vários campos, tem várias possibilidades, e antes de te dar a palavra final, eu queria que a gente acaba sempre reforçando para as pessoas que participam dos encontros aqui, que aqui na DIASSO, no Departamento de Gestão de Pessoas, a gente tem o serviço de acolhimento e uma assistente administrativa. Assim, a gente sempre fala, a gente não faz psicoterapia, é impossível, inviável a gente fazer, a gente sempre pede para a pessoa ir atrás, porque é muito importante, não é só porque está passando por um momento de dificuldade, ou porque tem algum transtorno, enfim, é porque é necessário mesmo, e a pessoa só tem a ganhar, e as pessoas que estão em volta também, né? E, então, assim, a gente tem esse espaço, que é um espaço de acolhimento, de escuta, e se a gente pudesse, a gente abraçava e acolhia todo mundo, e a gente vai estar à disposição. E, Aline, obrigada, 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 gratidão de verdade.
Bom, então só agradecer, e aí para fechar de verdade, né? Você falou da questão dos transtornos e tal, do sofrimento. A psicologia, ela não é mais só tratar a doença. Então a gente precisa florescer. O que é florescer? É ter uma vida que vale a pena ser vivida, ser feliz com aquilo que a gente tem. E não é se resignar, no sentido de, é assim, eu não estou feliz, eu achei que eu seria feliz aqui, e eu não estou feliz aqui. Então, o que eu posso fazer para encontrar a minha felicidade, para que, de fato, eu viva bem, eu viva em paz e eu esteja alegre, né, no meu dia a dia. E talvez não é aí. E tá tudo bem, né? Porque você põe aquele ideal de que quando eu chegar lá eu vou ser feliz. E aí você chega lá e fala, cara, não é. Então, a gente também pode fazer escolhas, rever metas, rever rotas. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todas as pessoas que me ouviram. Gratidão de estar aqui com vocês. Obrigada a todos, gente. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.